Aqui, ó. Extremo Oriente, Sociedades do Extremo Oriente, China, Japão e Índia. Incríveis 10 páginas. Páginas 136 e 149. Um pouquinho mais de 10 páginas. Um pouquinho mais de 10 páginas. Então, isso é o que você vê de Extremo Oriente. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque desconhecer absolutamente a formação da China antiga, né, a estrutura da formação da China e tal, e a China moderna é um dado da escola brasileira, certo? É um dado da escola brasileira. Não é culpa dos professores. Eles não foram formados para isso, entenderam? É um dado, é normal. É normal. E aí o que que acontece? O que que acontece? Um monte de mistificação maluca, seja da história antiga, e nisso eu estou 200% com o camarada Gustavo Machado, certo? Essa coisa de que a China é diferente porque tem uma cultura milenária e não sei o que, não tem coisa mais pós-moderna do que isso. Não existe no planeta Terra coisa mais pateticamente pós-moderna do que isso. Ah, não, é porque a cultura é completamente diferente. Aí os seres humanos lá comem pelo braço. Né? Eles têm um. Né? Isso é inclusive é orientalismo do cacete, né? Um orientalismo do bem, né? Outro orientalismo do bem. Esse negócio de, ah, não, veja bem, a cultura lá é completamente diferente, ninguém consegue ver e por isso que eles são especiais e tal. Isso é o orientalismo do bem. Orientalismo, para quem não sabe, é porque o orientalismo é uma palavra que tem muitos significados, inclusive simplesmente estudar o Oriente, né? O orientalista podia ser simplesmente o estudante do Oriente. Uma vez eu tive uma discussão na internet por causa disso, porque eu falei, não, peraí, eu estudo a antiguidade quando a gente vai estudar o Oriente, eles chamam de orientalista, não tem problema de orientalismo. Aí a pessoa estava dizendo orientalismo como preconceito, né? Ah, foi engraçada essa conversa. Mas o que, que eu quero dizer em relação a isso tudo? Em relação a isso tudo é bato o pé junto com o Falcão, que é da Unidade Popular, que é dizer a afirmação óbvia de que a China é capitalista há muito tempo, há muitos anos atrás, há décadas atrás, e bato o pé junto com ele, porém, divirjo dele, da apresentação que ele faz, que é a ideia que aparece no título do Falcão, que é o falso socialismo chinês. O falso socialismo chinês. É o título, né, do texto que ele apresenta para mostrar que a China está vivendo, obviamente, uma estrutura de capitalismo há muito tempo atrás. Divijo por quê? Né? Porque se você está falando para socialistas, se você está falando para pessoas que se entendem socialistas, você fala assim, um falso socialismo chinês, parece que a China está tentando mentir para você. Olha, aquelas pessoas do mal estão tentando mentir para você. E não é o caso, não é o caso. Eu acho que eles são muito. Quer dizer, na própria propaganda do Estado chinês, eles são muito claros do que eles estão fazendo, o que, que eles querem. Na... E, e aí, eu quero comentar, antes da gente ir para nossas perguntas, ahn, antes da gente ir para as nossas perguntas, o que eu quero manifestar a respeito disso tudo é que, bom, concordo com o Falcão nesse caso, mas tem um problema com a fala do Gustavo Machado que eu quero manifestar aqui, que eu já falei sobre isso 500 vezes e seguirá igual, porque assim, o mundo não mudou nesses últimos 2 anos em que eu falo isso insistentemente, que na verdade é muito bem alinhado com a conversa mole lá do Jones Manuel, que é a ideia de, assim, é absolutamente óbvio, escancarado, que o governo norte-americano dos Estados Unidos ele é absolutamente o centro do capitalismo global, e o centro do capitalismo global não só porque é o centro econômico, mas os resultados disso, ao ser o centro econômico, é o policial do mundo, tem essa estrutura da OTAN gigantesca, que é toda submetida à força política dos Estados Unidos, e etc, etc, etc. Só que diferente do Jones Manuel, que fica inventando terminho, né? Ah, que o terminho isso, porque o terminho. Não, você não pode cair no economicismo, nem no politicismo, porque eu conheço muitos termos técnicos. Muitos termos técnicos, eu passo um pouco de vergonha alheia, né? Então, assim, a tese é boa, a defesa é boa, mas essa coisa de transformar tudo numa porra de um terminho me dá vergonha alheia. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é literalmente isso que passa. Passa vergonha alheia. Essa coisa de mostrar que a minha posição política é superior porque eu conheço uns terminhos, ou porque, enfim, acho completamente vergonha alheia isso. Patético, patético, completamente patético. Mas, do ponto de vista da posição política,
tô mais alinhado com o Jones do que com qualquer um desses aí que estão manifestando em público. Ou seja, a ideia é... Eu posso dar um exemplo, certo? Que inclusive ficando na discussão que o Gustavo Machado falou, ele falou assim, não, imperialismo é imperialismo de qualquer jeito, eu concordo absolutamente, mas não é que quando tem dois imperialismos, tem dois imperialismos igual, né? Um dos exemplos dos fenômenos que estão relacionados a essa financiarização global e essa estrutura de capitais internacionais e parará, tem a questão dos empréstimos, né? Os empréstimos. É possível um país emprestar para outro, é impossível organizações internacionais emprestarem para um país. Por exemplo, tem um caso que é muito problemático para nós aqui no Brasil e para os nossos companheiros ao sul aqui na Argentina, que é o caso do FMI. Que o FMI, na hora de emprestar dinheiro, ele não empresta e se você não pagar eu te tomo o bem que você... Isso é normal de qualquer empréstimo. Não tô dizendo que isso é feio nem que é bonito, eu tô dizendo que é normal em qualquer lugar do mundo o empréstimo funcionar assim. Porque o Gustavo vai falar isso em relação à China, porque fez um porto lá e não sei aonde na África, e que aí se não pagou lá o porto direito e tal, eles tomaram o porto. Sim, isso é um empréstimo. Em qualquer lugar do planeta, inclusive não precisa ser no cenário internacional, o banco faz isso com você aqui no Brasil, pode ser o Banco do Brasil, pode ser o Itaú, pode ser qualquer banco. E se um dia você fizer igual manda lá no Manifesto Comunista e tiver um banco único que vai conduzir a economia nacional, como está escrito no Manifesto Comunista, né? Aí, se o Gustavo Machado acha que não tem que ter banco nenhum e tal, aí é uma coisa que vocês têm que ver lá com o Gustavo Machado. Mas tá lá no Manifesto Comunista a ideia desse banco único, quando a classe trabalhadora tomar o poder, ela também, esse banco único, também vai ter que ter um jeito de executar a dívida, né? Nesse banco único, se é que segue a ideia, segue-se alguma coisa da ideia do Manifesto Comunista, porque vocês sabem que o Manifesto Comunista é um panfletinho de dois moleques. É um panfletinho de dois moleques. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é você expressar uma coisa que é normal de banco ou de empréstimos, que é você executar a dívida se a pessoa não pagar. Que é o que o Gustavo estava dizendo que a China fez em relação a um porto lá não sei aonde, na África. Eu não lembro mesmo onde é, se vocês quiserem dizer especificamente onde é. Outra coisa completamente diferente era o que fazia o FMI, por exemplo, que pautava qual é a política econômica que o país tinha que ter relacionada ao processo de austeridade, para você receber o empréstimo do FMI. E por isso que as pessoas brigavam. Não pega esse empréstimo com o FMI que a gente está ferrado. Não porque pegar empréstimo é ruim. Aliás, toda a sociedade capitalista se desenvolve com a existência de linhas de crédito, certo? É óbvio isso. É absolutamente gritantemente óbvio. O capitalismo só se desenvolve com linhas de crédito.